Oi, eu sou o Thiago Murakami e eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é um canivete suíço para quem lida com dados e que às vezes nem todo mundo conhece. É uma ferramenta bastante conhecida, mas não é todo mundo que conhece, então vale a pena explorar um pouquinho, que é o Notepad++. Ele é fundamental. Por que a gente escolhe o Notepad++ e não uma outra ferramenta? Isso é uma pergunta que a gente pode se fazer. A primeira coisa é a questão de manter a codificação de caracteres. Uma maioria desses, por exemplo, o Notepad normal, ele tende a alterar a codificação de caracteres quando você muda quando você salva o arquivo. E isso dá problema numa importação, por exemplo, em qualquer outra questão. Então, é uma ferramenta muito bacana para a gente tipo, manter e ela tem uma outras funcionalidades. Esse vídeo não tem roteiro, tá? Então, pode ser que tipo, me atrapalhe um pouco, mas é só para mostrar as funcionalidades. Para baixar, você entra aqui no site do Notepad++, procurar no Google por Notepad++, ele já vai aparecer. Vem download, escolhe a última versão e seleciona a versão do seu computador. Normalmente tende a ser o dos 64 bits, tá? Então, essa aqui é a versão provavelmente principal que você vai baixar. Mas pode ser que seu computador seja um pouco mais antigo e seja 32 bits ainda. A instalação é normal, tá? Ele só funciona em Windows, o que é uma pena. Não funciona no Linux, por exemplo. E aí você instalou, você tem acesso ao Notepad++. Ele vai estar integrado ao Windows, então quando você tipo, seleciona qualquer arquivo, clica com o segundo botão, ele já vai ter a possibilidade de abrir direto no Notepad++. E ele tem algumas vantagens, é isso que eu quero mostrar com vocês. Eu baixei dois textos só para a gente fazer um teste aqui. O primeiro é um Lero Lero do gerador de Lero Lero. Nessa página aqui de Lero Lero, copiei um texto aqui só para a gente fazer um teste. E o segundo é os acessos ao portal de periódicos da CAPES de 2013, acho que 2016 aqui. Só também é uma tabela simples, mas só para mostrar o que a gente pode trabalhar nessa ferramenta, tá? Eu vim aqui, baixei e aí baixa um CSV. Eu abri o CSV aqui no Notepad++. Ela tem diversas funcionalidades para quem trabalha com principalmente dados na internet, né? Gestão. Uma delas é que vocês podem ver a possibilidade de ver os códigos de pontuação que tem aqui. Isso é bastante importante, tá? Porque ele te facilita a identificar caracteres com problema, problema na codificação de caracteres, eu acho que ajuda bastante. E, inclusive, a questão de, em alguns sistemas, ele dá algum problema em relação à codificação de caracteres que a gente usa normalmente aqui, que é essa aqui, que é a CRLF. Então, é importante, às vezes, numa importação de dados, alguma coisa assim, converter para o formato Unix, que é esse LF só. Então, ele ao invés de ser o CRLF, ele só usa o LF. E aí, em alguns sistemas podem fazer bastante diferença fazer esse tipo de conversão. E o Notepad++ faz isso. Ele também trabalha com diversas codificações de caracteres. Então, você pode abrir um arquivo, ele está codificado, ele te informa aqui ó, no TF8 qual que é a codificação atual, mas você pode ir alterando a codificação, que é uma das grandes funcionalidades desse software, que é você vir aqui converter, por exemplo, para ANSI e salvar e ele está num outro formato. Então, normalmente a gente vai fazer o contrário. Então, um texto vai vir em ANSI e a gente tende, tipo, sempre que possível, converter para o TF8, que é o que é mais fácil para os sistemas aceitarem. Ele tem diversas questões, então ele é muito completo nessa questão de busca, substituição, ir para alguma página, ou pular alguma coisa. Aqui, ó, pular para um primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ele é muito completo nesse sentido de facilitar a nossa vida, tá?
Ele trabalha com as principais ferramentas de conversão, então ele identifica. Eu uso principalmente. Eu vou falar o que eu uso efetivamente, ele é bem completo, não dá para trazer todos os modos, mas eu vou falar o que eu uso bastante dele. Principalmente essa questão de conversão entre os tipos diferentes de enters. E a questão do replace, né? Do find e do replace, que é o do... Ah, tem em português também, é que eu tendo a não baixar, usar em português, mas a busca e o replace, que é o substituir, né? Que ele é bastante... Ele tem uma questão que é muito fundamental para quem trabalha com dados, que é esse substituir incrementado. Opa, aqui. O substituir incrementado. Então, ele te permite diversas funcionalidades em relação ao que é normal, né? Então, você pode fazer uma busca normal, então a gente pode vir aqui e achar uma vírgula, por exemplo. Ele tem uma funcionalidade interessante que eu sempre uso, que é a quantidade de ocorrências. Então, ele quantas ocorrências tem do que você está buscando na página. Então, se você achou um erro e precisa substituir, primeiro é interessante ver quantas ocorrências tem desse erro. Outra coisa é a questão de poder usar expressão regular, que é algo que ajuda demais, assim, tem que ter um vídeo só para expressão regular com calma, mas ele é muito útil. Por exemplo, a gente está vendo aqui que tem diversos espaços, assim, e normalmente deixa... Ah, não, vou falar do resto, depois eu volto na questão da expressão regular. Mas é muito completo. Inclusive, a busca em diversos arquivos, se você procurar em um diretório e quiser encontrar um arquivo que tenha determinada expressão, ele funciona. É bem interessante. Ele consegue modificar a codificação de caracteres conforme o tipo de dado que você está usando. Então, se você está trabalhando com uma linguagem específica, ele te marca os dados nessa linguagem e facilita você conseguir enxergar, ou normal, né, texto normal, nesse caso. O que eu uso bastante são os conversores aqui, então ele te ajuda a deixar tipo, por exemplo, você abre um XML, ele não está bem formatado, você consegue formatar. Você abre um JSON, não está formatado, e que você quer deixar de uma forma visual bonita, é tranquilo usar. Então, esse é o tipo de vantagem de usar um editor de textos desse. Vamos lá, e algumas outras questões, principalmente... Ah, esse aqui. Você tem um texto muito longo, que era algo que eu queria mostrar, e você precisa entender o que tem nele, e às vezes não consegue. Você vem ver aqui e quebra ele mantém a linha, então ele mantém tudo numa linha só, mas ele te mostra quebrado, então você consegue entender o que tem dentro dele e facilita bastante. Aí, por exemplo, aqui a gente viu que tem esse monte de espaço aqui na frente e não é um padrão, tá vendo? Às vezes tem menos, às vezes tem mais. O que pode fazer? Dar um substituir aqui e usar... ele tem esse que é a expressão regular, que é estendido, que ele só trabalha com alguns códigos da expressão regular. O S é o espaço, então vou substituir quando tiver só dois espaços por nada, então... não. Não, esse aqui ele funciona normal. Pronto, a gente já tirou todos os espaços de tudo, então toda vez que ele identificou dois espaços, ele tirou. E ele te mostra quantas vezes ele fez isso aqui é algo bem interessante. E tem a possibilidade de, por exemplo, a gente tem um texto aqui e tá com alguns problemas esse texto. A questão de codificação, que mais tem aqui?
Ó, a gente sabe que... Ó, Brasília, como que está escrito Brasília? Brasília está com erro. Ah, você seleciona uma palavra e marca as outras, então você consegue identificar quantas ocorrências tem disso aqui. Aí mesma coisa, vim aqui, dá um find, ah, selecionou. Deu um Ctrl F, que é o buscar, você já consegue entender quantas ocorrências tem nesse texto. Então, fala, ah, então eu quero corrigir esse Brasólia que veio quando a gente faz por Brasília normal. Opa, só... Não. Pronto. Replace todos. Pronto, a gente já corrigiu todos os textos. E a questão de expressão regular, que eu acho que é a grande possibilidade de usar. Então, por exemplo, eu só quero ver o que tem nas duas primeiras colunas desse texto. Então, eu quero pegar o ano e o estado só. Então, eu preciso substituir o resto das informações, não me interessa. Então, num caso, que eu quero falar eu preciso das duas primeiras informações nesse texto aqui, que é o ano e o estado. Como que eu consigo pegar? Ele usa expressão regular, então a gente consegue usar uma expressão, por exemplo, o ponto é qualquer tipo de caractere, o asterisco é pegar tudo, então se a gente for ver, ele pegou a linha inteira. Aqui, tem que selecionar a expressão regular. A gente vem aqui, ele pega a linha inteira, ou da onde ele está indo. Opa! Sempre selecionar o começo, tá? Ele pega a linha inteira. Aí se você vir próximo, ele vai pegando. Só que a gente não quer a linha inteira, a gente só quer as duas primeiras ocorrências aí, né? Antes do ponto e vírgula. Então a gente vai até, e aí seleciona o ponto e vírgula, find next, então a gente escolheu, ó, a gente já conseguiu pegar até toda a primeira ocorrência dentro de um grupo até o ponto e vírgula. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que até o segundo. Então a gente consegue pegar, ó, por exemplo, vindo aqui no começo, pegar a primeira ocorrência e ele vai pegando as outras, né? Então, para não pegar tudo, a gente fará ponto asterisco, pronto. Então, é pegar a primeira ocorrência e depois pegar tudo. Isso. A gente já tem o selecionado, que é a primeira ocorrência, a primeira ocorrência, a segunda ocorrência e o resto da linha. Então, e aí, por exemplo, eu tenho a possibilidade de substituir por pegar a primeira ocorrência, eu quero um espaço, um traço e a segunda ocorrência do segundo grupo, e eu não quero o resto. Eu dou um replace all, pronto, eu já substituí tudo aquilo que a gente tem só pela primeira informação e a segunda informação. Ele é muito prático para identificar padrão. E aí a gente, por exemplo, só vem aqui no EL converte para o LF. O LF. Então é muito interessante porque ele é muito prático, muito rápido. Então às vezes você precisa fazer alterações em arquivos muito grandes. Ele trabalha com arquivos muito grandes, não gigantescos, isso é importante. Tipo, às vezes quando o arquivo é muito grande ele não trabalha, mas ele é grande o suficiente, assim, ele abre bastante. E ele tem diversas funcionalidades que ajudam bastante quem gosta de trabalhar com dados. Então, é por isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que... Tipo, eu passei rapidamente por tudo, mas qualquer coisa deixa alguma dúvida aqui no vídeo, a gente vai tentando responder assim que possível. Obrigado e até a próxima.